E a Copa do Nordeste esse ano chamou muita atenção pela grande quantidade de times na primeira divisão do futebol brasileiro. Equipes como Ceará, Fortaleza, Bahia, Sport esse ano também chegando para a primeira divisão. E claro, isso chamou a atenção muito da imprensa em todo o Nordeste e também da imprensa nacional. E chama a atenção, claro, pela performance especificamente de alguns treinadores, Rogério Ceni, Roger Machado. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui Eduardo Tironi, jornalista, hoje comandando o blog Posse de Bola, o podcast Posse de Bola no UOL e, aliás, o podcast de maior audiência, acessos aí no Brasil, saiu a pesquisa recentemente. Eduardo Tironi, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Queria que você desse a sua impressão a respeito, primeiro, sobre o Bahia de Roger Machado. O que é que você tem sentido desse time que chega à decisão da Copa do Nordeste? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todo o pessoal que está sintonizado aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você e com todo o pessoal aí. Bom, com relação ao Bahia, acho que é a síntese um pouco dessa Copa do Nordeste, né? Que Copa interessante que foi a Copa do Nordeste. Eu pude acompanhar alguns jogos transmitidos aqui para a TV aqui, para o Sudeste também, e eu achei um nível muito interessante, um nível realmente muito interessante. E com relação ao time do Bahia, do Roger, acho que o time do Bahia não é só o time do Bahia, né? É toda a reestruturação que o Bahia tem feito na sua administração nos últimos anos, que é uma coisa bem interessante. O time do Bahia, o Clube Bahia, é um clube que está mais estruturado financeiramente agora, mais estruturado que alguns clubes gigantes do Sudeste, por exemplo. Então, acho que o chegar à final da Copa do Nordeste é como se fosse um prêmio, como se fosse uma resposta a tudo que o Bahia vem fazendo. E o trabalho do Roger, acho que depois de ter passado por Palmeiras, passado por aqui, por ali, acho que deu uma amadurecida no trabalho dele. Claro que foi difícil essa semifinal que a gente viu contra o Confiança, não foi o melhor jogo do Bahia, mas acho que ao longo da temporada o Bahia vem amadurecendo, o Bahia do Roger vem amadurecendo o seu futebol, e eu estou achando bem interessante essa nova geração, alguns treinadores da nova geração aparecendo aí. Estou achando bem legal isso. Tironi, à medida que você falou a respeito do tempo, né, o trabalho do Roger Machado, mas aqui no Nordeste do Brasil, acaba que esses trabalhos mais consistentes, eles estão sempre ameaçados por um eventual convite de times grandes do Sudeste do Brasil. O nome de Roger Machado volta e meia aparece por aí, Rogério Ceni a mesma coisa. Como é que você acredita que há uma ameaça nesse sentido ao trabalho do Roger no Bahia em função desses convites eventuais? Eu acho que você tocou, Joelson, em dois clubes que talvez hoje possam ser menos ameaçados do que já foram, que é o caso do Bahia e o caso do Fortaleza, pelas administrações feitas nos últimos tempos. Pensa comigo, e quero que todos os companheiros que estão assistindo pensem também. Hoje aqui é mais vantajoso pro Roger Machado. Em que lugar ele está melhor acomodado, vamos dizer assim, melhor situado no futebol? Treinando o Bahia com as possibilidades que o Bahia tem ao longo dessa temporada, está na final da Copa do Nordeste, tem condição de fazer um papel interessante no Campeonato Brasileiro, tem finanças equilibradas, ou ir por um grande do Rio ou de São Paulo afundado em dívidas. Vou dar um exemplo aqui, o Botafogo, por exemplo, que é um gigante do futebol brasileiro, que tem uma situação financeira terrível nesse momento. Será que ele não tem mais condições hoje de realizar um bom trabalho no Bahia, com as condições que o Bahia oferece, do que propriamente no Botafogo, por exemplo? Eu estou citando um exemplo, posso citar outros, posso citar o Santos, posso citar até o São Paulo, que vive uma crise política e jejum de títulos gigantesca. Então, é um passo que o Roger acho que pensaria bastante antes de dar nesse momento. Um cara que treina o Bahia hoje, ele está num lugar bem interessante. Falando agora a respeito de outro time, que você também acompanhou o jogo da semifinal, Fortaleza e Ceará, falou sobre isso ontem, mas havia uma expectativa muito grande no desempenho do Rogério Ceni, no Fortaleza, para chegar à decisão da Copa do Nordeste. No entanto, foi o Ceará, do desacreditado Guto Ferreira, que chegou à decisão. Dá para sentir um pouco do que pode ser o Ceará no ano de 2020, a partir desses jogos da Copa do Nordeste, Tironi? Olha, esse jogo, por um acaso, assisti esse jogo inteiro, assisti completo o jogo Fortaleza e Ceará, e vou te dizer, esse jogo Fortaleza e Ceará foi melhor do que os dois jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, tanto o Mirassol contra o São Paulo, a eliminação do São Paulo, quanto o Palmeiras e Santo André. Foi muito melhor, do ponto de vista tático, estratégico, acho que não há nem comparação.
o nível de maturidade dos dois times, do Fortaleza e do Ceará, em comparação com o Palmeiras atual do Luxemburgo ou com o São Paulo do Diniz. Eu fiquei realmente muito bem impressionado. O Fortaleza tentando atacar o tempo todo, e aí vai falar, mas perdeu do Ceará. Sim, perdeu de um Ceará valente e que fez uma opção tática bem interessante também, né, com o Guto Ferreira. Se fechou, sabia das suas limitações, sabia que ia enfrentar um adversário que ia jogar para tentar sufocar o tempo todo e soube controlar a partida dessa maneira. Fez o seu gol e conseguiu controlar o jogo. Eu achei bem interessante. Para a final, me parece, olhando, que o Bahia é um time com mais recursos. É um time com mais recursos, tanto do tipo tanto técnico quanto estratégico. Mas é uma final, né, Joelson? É uma final e o Ceará, num clássico, do tamanho de um clássico contra o Fortaleza, conseguiu se impor da maneira dele, por que não poderia se impor também contra o Bahia? Então, acho que é uma final bastante equilibrada e acho que a gente vai ver o confronto de dois estilos de futebol, né? O estilo do Bahia, um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de domínio dos espaços, e um time do Ceará que, imagino, vai se fechar, fazer uma estratégia como fez contra o Fortaleza, que deu certo. Bom, é inevitável fazer essa pergunta, Tironi, em diante da situação que vive hoje o Diniz, com a eliminação do São Paulo diante do Mirassol. Rogério Ceni passa a ser o nome cotado aqui do Nordeste para ser levado de volta ao São Paulo, não? Mesmo depois da eliminação do Ceará? Olha, eu não sei se isso pode acontecer agora. Eu não sei, não há notícia de que o Diniz vá sair do São Paulo nesse momento, apesar da eliminação vexatória hoje. Mas eu não tenho uma dúvida, Joelson. O próximo treinador do São Paulo, seja amanhã, seja no ano que vem, seja daqui não sei quanto tempo, vai ser o Rogério Ceni. Eu não tenho dúvida. Ele é o primeiro nome da lista em qualquer circunstância a partir do momento em que o Diniz não estiver lá. Ou, ainda com o Diniz lá, ele já é um nome ventilado dentro da diretoria. O que acontece nesse momento, só para situar o torcedor e acalmar, de certa forma, o torcedor do Fortaleza? O Rogério Ceni não irá para o São Paulo neste momento, enquanto durar a administração do presidente Leco. Porque foi o presidente Leco quem demitiu o Rogério Ceni lá atrás. Eles são rompidos, eles são inimigos, e o Rogério Ceni não aceitaria trabalhar de volta com o Leco. A possibilidade seria essa diretoria do São Paulo, que está terminando seu mandato de maneira melancólica, resolver antecipar a eleição. O São Paulo tem eleição no fim do ano, e aí um novo presidente se assumir agora, e aí a coisa acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a administração Leco vai moribunda até o final do seu mandato, e com essa situação, eu acho muito difícil que o Rogério Ceni volte para o São Paulo com a presença do presidente Leco lá. Eu acho que isso é algo quase impossível. Virando o ano, outra administração, Leco fora da jogada, eu acho que aí sim passa a ser uma ameaça sim para o Fortaleza, porque o Rogério, eu acho que ele sonha em voltar ao seu time do coração, seria uma oportunidade grande, e digo mais, o São Paulo deve isso ao Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi chutado do São Paulo de uma maneira muito injusta. E então acho que o São Paulo mesmo, o clube, deve ao Rogério Ceni a volta dele. E se você perguntar para qualquer torcedor do São Paulo, todo mundo quer a volta do Rogério Ceni para o São Paulo. Mas acho que isso não vai acontecer agora, pelo menos nesse ano. Então, Eduardo Tironi, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Joel, sou eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, Eduardo Tironi.